Voltando aqui no nosso intervalo, e agora eu vou receber para conversar aqui com a gente a doutora Larissa Cassiano. Ela é ginecologista e obstetra, trabalha na humanização da ginecologia e do parto, especialista em partos de alto risco pela USP, e vai falar para a gente sobre esse tema muito importante, que é gravidez de alto risco. Bem-vinda, Larissa, aqui no nosso programa. É um prazer enorme estar aqui e poder falar com você sobre esse tema. Muito importante, né, para tantas mulheres. Também é muito especial a gente falar sobre esse assunto. E fala para a gente já quais são os riscos, né? O que são a gravidez de alto risco, né? Então, gravidez de alto risco é toda gestação que tem um risco maior do que uma gestação que nós digamos de baixo risco ou uma gestação em quem não tem nenhuma patologia. Então, quando nós temos alguma patologia, alguma alteração, como a idade, alguma situação desse tipo, nós consideramos de alto risco. Aqui no Brasil, algumas situações como diabetes, hipertensão são muito frequentes e são consideradas de alto risco. Então, nesses casos, a gestante precisa de um suporte maior, de um cuidado maior e um acompanhamento. Aí, ela deve ser encaminhada para o pré-natal de alto risco. E como que a gente faz para, por exemplo, detectar, essa paciente é de alto risco? Geralmente ela vai contar a história. Então, na primeira consulta de pré-natal, ela vai contar a história dela, de eu tive alguma coisa numa outra gestação, eu tive uma intercorrência, ou eu tenho uma patologia como lúpus, como hipertensão, eu já sofri aborto. Ela vai chegar e vai contar que ela teve essa situação, ou durante o próprio pré-natal ela pode ter alguma alteração que precise de um cuidado maior. Daí, nessa situação, é sempre muito importante ter o respaldo de alguém que conheça a patologia e que possa acompanhar. E pode ser no começo da gravidez ou pode ser durante, no finalzinho? Pode Depende. ser em qualquer momento da gravidez. Algumas patologias surgem só no final. Algumas, por exemplo, diabetes, ela já pode ter antes de engravidar ou desenvolver a diabetes gestacional. Então, depende muito da patologia. E às vezes a gente percebe que no desenrolar da gestação, uma patologia que era muito leve, como asma, coisas do tipo, pioram muito pela gravidez, pelo peso que a gravidez traz, por alterações de movimento. Então, algumas patologias podem surgir ao longo da gestação. E como que a gente pode fazer para minimizar isso, né? Para a pessoa que tem um risco, né? Não ficar tão alto, né? O exame seria um exame pré-natal, né? Seria fundamental. Sim, seria muito importante que as pessoas buscassem ajuda antes de engravidar, até para fazer uma suplementação com vitamina, então fazer uma suplementação antes, checar todos os exames, controlar a pressão, quem tem glicemia alterada, controlar a glicemia, ajustar a alimentação para que a gestação aconteça da forma mais saudável possível. Você falou vários tipos de riscos, né, de doenças, enfim. A gente vê muito aquela que é pré-eclâmpsia. O que seria, né, e como prevenir? A pré-eclâmpsia é uma hipertensão que acontece depois da segunda metade da gestação. Então, depois de 20 semanas, uma paciente começa a ter o aumento da pressão, ela pode ter inchaço, ela pode ter alteração de alguns exames de sangue também. A pré-eclâmpsia é grave porque ela traz risco tanto para a gestante quanto para o bebê. Dele ficar abaixo do peso, dele ter alterações, assim como da gestante ter convulsão, que é a eclâmpsia em si. Então, é muito importante ficar atento aos alertas, né? Aos alertas que podem aparecer. Apareceu inchaço, o excesso de peso muitas vezes, a pressão que fica alterada, são alguns sinais que a gente tem que prestar atenção. E essa que eu falei específica é uma doença da gravidez, né? Sim, é uma alteração pressórica que acontece na gestação, mais para o final da gestação. Então, depois de 20 semanas, isso pode acontecer. E por que isso ocorre? Depende da mulher, como você falou, né? Nós consideramos que a placenta praticamente é o motivo principal da pré-eclâmpsia. A placenta libera algumas enzimas, algumas alterações que faz com que isso aconteça, essa elevação da pressão, essa alteração toda para a gestante. E não é nada psicológico, nem nada que foi feito no organismo, é da placenta mesmo? Geralmente é da placenta mesmo. Quem já teve um histórico anterior tem um risco maior, mas hoje também é importante falar que nós já temos medicações que podem ser utilizadas para reduzir esse risco. Então, quem tem fator de risco, como quem tem histórico anterior, quem já tem pressão alta, quem tem obesidade, sobrepeso, diabetes, quem tem alguns fatores de risco,
já sabe disso e já pode usar a medicação logo no início da gestação, para reduzir o risco. Quem tem pressão alta, então, é um fator de risco, né? É um fator de risco para um quadro de pré-eclâmpsia. E se a pessoa evolui e não consegue, que vocês colocam alguns medicamentos, né, para reduzir, ela mesmo. tem que ter o parto? Se ela tem pressão, ela evolui com a pré-eclâmpsia, com a pressão alta, ela tem que utilizar a medicação para controlar a pressão durante o pré-natal e o parto vai depender dessa estabilização. O mais indicado, na maioria dos casos, é o parto vaginal ou parto normal. Poucas vezes a cesárea é indicada, mas em casos de emergência, a cesárea é uma opção e uma opção que salva vidas. Então é importante tentar controlar o máximo possível a pressão, acompanhar essa gestante com ultrassom. Ultrassom com Doppler é muito importante nesses casos, para que a evolução aconteça da melhor forma possível e ela possa ter o parto que desejar, sem uma indicação ou de parto vaginal ou de cesárea. E você, né, como você faz a prioridade, né, a humanização, como que seria isso, a humanização do parto, né, que você tanto A prioriza? humanização do parto, ela começou a surgir junto com os movimentos feministas, porque por muito tempo o parto foi domiciliar, depois de um tempo ele passou a ser hospitalar, e quando ele passou a ir para o hospital, muita coisa foi mecanizada. A paciente chegava, era um protocolo igual para todo mundo. A humanização veio nesse movimento de que cada mulher deve e tem que ser protagonista do seu parto. O parto é dela, é ela quem vai ter o parto e a prioridade é ela junto com o bebê. Então a humanização vem com esse objetivo de humanizar, trazendo o protagonismo feminino, que a mulher escolha a posição que ela quer, que ela escolha o que ela quer durante o parto dela. Então esse é o objetivo. E humanização não tem um limite, pode acontecer em qualquer lugar, seja no SUS, seja no sistema público, privado, convênio, porque humanizar é dar atenção, é dar carinho, é dar respeito dentro da estrutura que nós temos. Se todo mundo tratar com respeito, olhar para o paciente como um ser humano, a gente consegue humanizar todos os tipos de parto. Com certeza, olhar como ser humano, né? E ela pode escolher, então, o que ela fazer. Eu não sabia que a humanização do parto seria parte disso, né? Da mulher escolher o que é melhor para ela, até para ela se sentir melhor, né? Nessa hora tão importante do parto, né? Não tem a ver com parto normal e cesariano ou tem a ver? Muitas pessoas acreditam que tem a ver, algumas pessoas acreditam que é parto na água, ou é parto em casa, não. A humanização é qualquer forma de nascimento. Mesmo sendo no hospital, com Mesmo tudo sendo certo. no hospital, com equipe, com cesárea agendada, tem muita coisa que pode ser feita. A luz pode ficar um pouco mais baixa para não irritar os olhos do bebê quando ele nasce, o som ambiente, a paciente pode escolher o momento. Então tem várias coisas que podem ser feitas tanto na cesárea quanto no parto vaginal. No parto vaginal e na cesárea ela pode criar um plano de parto, que são as ideias, o que ela deseja para o parto dela. Então, humanizar pode acontecer em qualquer ambiente e qualquer via e forma de parto. E mesmo na gestação que a gente falou de alto risco, pode ser feita de forma humanizada? Mesmo nas gestações de alto risco, a gente pode humanizar, a gente pode colocar o bebê no peito para mamar logo depois do nascimento, deixar com que os dois fiquem juntos, a gente pode reduzir as intervenções desnecessárias, então a gente pode sempre aproximar a paciente do bebê e da equipe e do acompanhante. O acompanhante também tem um trabalho muito importante. E pacientes que tiveram na gravidez o Covid, né, que hoje em dia, né, na pandemia, como que é? Isso seria considerado também um alto risco? Sim, porque nós observamos que muitas pacientes que tiveram Covid, depois elas tiveram pré-eclâmpsia, como nós falamos, elas tiveram restrição de crescimento, que é quando o bebê fica abaixo do peso, e muitas também evoluíram com quadros graves de Covid, tiveram alterações renais, né, que prejudicam o bebê. Então, nesses casos, é importante ter um olhar muito atento, ter um acompanhamento com ultrassom, acompanhamento de pressão, para evitar que ela tenha outros riscos, que ela tenha outras complicações. O Covid na gestação, ele evoluiu de diversas formas. Então, depende, no né, começo, da mulher. Muitas gestantes tiveram formas graves, hoje o cuidado é um pouco maior, hoje as gestantes foram priorizadas para se vacinar, então esperamos que daqui a um tempo todas já estejam vacinadas pela faixa etária ou por estarem gestante, mas o Covid ainda está aí, a gente ainda tem variante, ainda tem muita coisa. Então, gestante tem que tomar cuidado, tem que evitar locais com muita gente, evitar quando vai em laboratório, em locais assim, porque elas precisam
desses locais, evitar a exposição o máximo possível. Cuidado redobrado, né? Exatamente. Além da gravidez, também o Covid, que está aí, né? Nesse momento, com tantas mulheres, né? Tendo seus filhos nessa época tão difícil, né? Um cuidado redobrado que tem que ter, né? Com o profissional do lado, com acompanhamento. Exatamente. Nesse momento é muito importante ter esse cuidado, porque são duas vidas, né? São duas vidas que inspiram cuidado. A gestante está mais sensibilizada e o bebê, que ainda nem nasceu, é mais sensível ainda. Então, os dois precisam de cuidado, precisam de atenção e muito acolhimento, porque se nós que não estamos gestantes já estamos com medo, já estamos ansiosos, imagine uma pessoa que tem que cuidar dela e de um outro bebê. Então, é muito sensível para todo mundo, mas se a gente conseguir acolher, com certeza vai ser muito mais tranquilo. É verdade. E no pós-Covid, como a gente estava falando, a mulher grávida teve o Covid, conseguiu passar. E o pós-Covid, vocês têm observado alguma coisa diferente de reação, enfim? O que eu tenho observado das gestantes é que durante o pós, elas costumam, na verdade, a população geral, eu tenho visto muita falta de ar, queda de cabelo, algumas pessoas estão se queixando de memória, perda de memória, dificuldade, então isso eu tenho observado. A queda de cabelo, pelo menos nas puérperas ou gestantes que tiveram, foi uma das coisas que eu observei mais. E essa falta de ar que as pessoas ficam ainda, dificuldade às vezes de subir escada, coisas desse tipo. Então é cuidado redobrado mesmo. Sim. E você falou também da vacina. Vocês estão falando para todas as grávidas realmente se vacinarem. É muito importante todas se vacinarem. Sim, embora eu sei que muitas pessoas ainda têm medo, algumas gestantes têm medo da vacinação, mas a vacina é a única forma que nós temos de evitar que o vírus continue circulando como está. A gente tem uma variante grave, que muitas pessoas estão evoluindo de formas mais graves agora. Então, nós não temos tratamento reconhecido, um tratamento efetivo que não a vacina. A vacina é a melhor opção, porque previne e, além de tudo, não só previne a gestante, também previne toda a sociedade, porque quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus circula e mais fácil da gente poder sair dessa situação tão difícil que estamos agora. Sim, com certeza. A gente prioriza com certeza a vacina. Vacine sim. E grávidas, tendo acompanhamento, né, do médico, da médica, não tem problema nenhum. E é muito mais importante vacinar, porque o risco de não estar vacinada é muito maior para ela e para o bebê, né? Exatamente. Quando a gente tem uma gestante que se contamina durante a gestação e evolui de formas graves, é o que eu falo para os pacientes, é muito pior. Ela vai para a UTI, ela vai usar medicações que talvez sejam muito piores do que a vacina e talvez ela, nesse momento, vai fazer de tudo. Então, para a gente não chegar nesse momento de uma evolução grave, é muito melhor fazer a vacinação, conversar com a obstetra, tirar todas as dúvidas, ficar segura e vacinada. Bom, essa conversa é muito importante, né? Muito esclarecedora para tantas mulheres, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Volte mais vezes para falar desses assuntos que a gente gosta tanto, são tão, né, essenciais para a gente. Fala suas redes sociais para quem quiser seguir, acompanhar seu trabalho. Primeiro, muito obrigada, é muito bom estar aqui, eu me coloco à disposição. Eu estou no Instagram como @doutora Larissa Cassiano, então é só me seguir, é só mandar mensagem por lá que eu vou ter um prazer de te responder. E muito obrigada, espero que a gente possa informar e que mais pessoas também se vacinem. Com certeza, né? Muito boa, informação sempre. Bom, então é isso, gente. A gente está terminando o nosso programa de hoje. Obrigada sempre pelo carinho e pela companhia de vocês. Agradecendo a parceria do meu cabeleireiro e maquiador, o Will, que faz minha make, meu cabelo e sempre me deixa mais bonita assim para vocês. O contato dele está aqui embaixo. Quem quiser conhecer o trabalho dele, acessa lá as redes sociais. Agradecendo também a parceria da loja Bela Serena, da cidade de Santos, que me veste lindamente com esses looks maravilhosos. Para quem quiser também conhecer a loja, o endereço está aqui para vocês. E sigam também nossas redes sociais do programa, que também está aqui para vocês, para a gente interagir cada vez mais. Mandem suas perguntas, opiniões, porque o nosso objetivo é agradar vocês, levar informação e cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Amanhã tem mais programa nesse mesmo horário. Eu espero vocês com muito mais novidades e matérias importantes, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo,
Fiquem com Deus e até lá!